Hoje a gente vai mergulhar num tema com um nome que, olha, parece até título de filme: A Arte Obscura da Fotopolimerização na Odontologia. Sou meio dramático, né? Mas vamos entender o que isso quer dizer na prática. Sabe aquela luz azul forte que a gente vê no dentista? O profissional posiciona o aparelho, aperta um botão e pronto. A resina no dente parece que endurece na hora, como se fosse mágica. É uma cena tão comum que a gente nem para pensar nela. Mas e se essa tecnologia, que parece tão direta ao ponto, for bem mais complicada do que a gente imagina? E se, como o estudo sugere, existir mesmo uma tal arte obscura por trás de como ela funciona? Pois é, vamos investigar isso agora. Então, o equipamento em questão é a tal da unidade de fotopolimerização, ou, para facilitar, LCU. É basicamente a ferramenta que pega aquela massinha, a resina, e transforma numa restauração super resistente no dente. E aqui a coisa fica bem séria. O sucesso de milhões e milhões de procedimentos dentários e, no fim das contas, a saúde bucal de muita gente depende dessa luzinha fazer o trabalho dela direito. Sempre. Para começar, vamos botar na balança o que os fabricantes dizem sobre seus aparelhos e o que a pesquisa encontrou de verdade. E os resultados? Bem, são bastante reveladores. Olha só que dado impressionante para começar. Metade, isso mesmo, metade dos modos de LCU que foram testados tinham valores de irradiância, que é basicamente a potência da luz, mais de 10% diferentes do que o fabricante anunciava. 50%! É como comprar um carro que promete 200 cavalos e ele só entregar 180 ou até menos. E esse gráfico aqui mostra o problema na prática, com um exemplo bem claro. Pega esse modelo popular, o Valo Cordless. No modo mais forte, ele promete 3.200 unidades de potência. Mas o que foi medido? Pouco mais de 2.100. A diferença é de mais de 30%. Ou seja, a moral da história é: não dá para confiar só no que está escrito na caixa. E a história vai ficando mais complexa, viu? Essa diferença no que é prometido e o que é entregue é só a ponta do iceberg. O estudo mostrou que existem variações gigantescas entre os diferentes tipos de aparelho. Primeiro, tem uma diferença crucial no tipo de luz. As luzes mais antigas, de pico único, só emitem luz azul, o que funciona bem para materiais mais tradicionais. Só que as resinas mais modernas, que são feitas para não ficarem amareladas com o tempo, precisam de luz azul e violeta para endurecer do jeito certo. E para isso, precisa de um aparelho de múltiplos picos. Usar a luz errada que é pedir para ter problema. E aí vem a questão da potência bruta. Olha só essa disparidade. A LCU mais potente que testaram, a Valo X, tinha 2.472 mW. Já a mais fraca, a Radiocal CX, só 380. É uma diferença de quase 6 vezes e meia. São dois aparelhos que deveriam fazer a mesma coisa, mas com potências completamente diferentes. E aqui tem uma pegadinha importante. Um número de radiância alto não quer dizer necessariamente que a luz é mais forte no geral. Alguns fabricantes conseguem esse número usando uma pontinha bem pequena que concentra pouca energia numa área minúscula. Pensa na diferença entre um holofote e um laser. A potência total pode ser muito diferente, mesmo que a intensidade num único ponto pareça alta. Agora vamos para um dos pontos mais críticos do estudo, uma coisa super prática. Como a distância afeta a luz? Porque, vamos combinar, nem sempre dá para encostar a ponta do aparelho na restauração lá no fundo da boca, né? Essa imagem aqui deixa tudo bem claro. Se a luz está encostada, a 0 milímetros, o feixe é super forte. Mas, a só 5 milímetros de distância, que é a profundidade de uma cárie comum, o feixe já espalha e a energia se perde. A 10 milímetros, então, o que pode acontecer fácil lá nos dentes de trás, a luz de muitos aparelhos já está bem fraquinha e espalhada. E qual o resultado disso no mundo real? É de cair o queixo. Para um dos aparelhos testados, para entregar a mesma energia a 10 milímetros de distância que ele deveria entregar em 10 segundos quando encostado, o dentista precisaria deixar a luz ligada por 31,3 segundos. É mais do que o triplo do tempo. Tá bem, esses números de laboratório são interessantes, mas e daí? Como isso afeta o paciente na cadeira do dentista? Agora a gente vai conectar os pontos. Uma restauração que não recebe luz o suficiente, ou seja, uma restauração mal curada, é um problemão. Ela pode quebrar antes da hora, causar fraturas no dente, se desgastar muito mais rápido e, pior, pode até liberar substâncias químicas que não deveriam, como bis-GMA, no nosso corpo. Outro problema, o tamanho da ponta do aparelho. O estudo viu que algumas LCUs têm um feixe de luz tão pequeno que não conseguem cobrir uma restauração normal de um molar de uma vez só. Isso significa que se o dentista não ficar passando a luz em vários pontos, as bordinhas da restauração podem ficar fracas, vulneráveis.
E por último, tem o design do aparelho. O formato de algumas LCUs simplesmente não ajuda. É muito difícil conseguir posicionar a luz no ângulo certo, de 90 graus, lá no fundo da boca, ainda mais se o paciente tem dificuldade de abrir. Se o ângulo estiver errado, a quantidade de energia que chega na restauração despenca. E então, o que a gente faz com tudo isso? O objetivo do estudo não é só apontar problemas, mas sim fazer um chamado, uma convocação para toda a indústria odontológica. Os próprios autores resumem a questão de forma perfeita nessa frase. Eles dizem que os fabricantes precisam dar um retrato muito mais completo. Informações sobre a potência total, o tipo de luz, o tamanho da ponta e, principalmente, como a distância afeta o desempenho, tudo isso deveria ser informação padrão. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, não é? A luzinha azul do dentista parece algo tão simples, mas é cheia de complexidades escondidas com consequências bem reais para a nossa saúde. Isso faz a gente se perguntar, em quais outras tecnologias simples do nosso dia a dia a gente deveria prestar um pouco mais de atenção? Fica aí a pergunta no ar. Obrigado por acompanhar essa análise